Olha aí, pessoal, a grande notícia e eu diria a grande surpresa do dia foi a pesquisa divulgada pelo pessoal da Atlas Intel, divulgada hoje mesmo, né? Dia 21 de agosto, dia que eu estou gravando este vídeo a respeito das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. E quem roubou a cena, obviamente, e mais uma vez, né? Foi o senhor Pablo Marçal, que aumentou bastante as suas intenções de voto, se aproximando perigosamente dos dois primeiros colocados, o Boulos e o Nunes, respectivamente, né? O que isso aqui significa na prática? Obviamente o Pablo Marçal está adotando uma estratégia que eu diria é vencedora para um outsider, né? É importante para um cara com esse tipo de proposta de ser o diferentão nas eleições, né? E tá assustando o sistema. Isso aí é o mais interessante, né? De forma a você ver a quantidade de ataques direcionados ao Pablo Marçal crescer cada vez mais na grande mídia. Olha o pessoal do Globo falando aqui, né? Também o pessoal do antagonista tentando entender, né? O antagonista você sabe que é a galera do PSDB, né? Tentando entender aqui, o estilo PSDB eu quero dizer, tentando entender se o Pablo Marçal atingiu o teto das intenções de voto. Eu acho que não, né? E para você ter ideia do quanto o fenômeno Pablo Marçal está mudando as eleições em São Paulo, olha o tipo de coisa que o Boulos está falando agora, né? Falou que vai dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Pois é, Guilherme Boulos querendo aumentar a quantidade de guardas ali, né, policiais circulando na cidade. Pois é, e não apenas isso, ele disse que há indícios fortes de fraude na eleição da Venezuela, né? Mais um pouquinho, se o Pablo Marçal subir mais alguns pontos, Guilherme Boulos vai declarar apoio ao Bolsonaro nesse ritmo, né? Vamos falar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho. Se você quiser fortalecer ainda mais, torne-se membro patrocinador aqui do meu canal a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, com certeza, né? Então, tem aqui a postagem do pessoal da Atlas Intel, né? Fizeram um gráfico, mas cacetada. O pessoal faz uma pesquisa e tudo mais aí, gasta uma grana para fazer, tem um esforço para fazer, para montar um gráfico tão ruim de ler desse jeito. Como é que você lê essas letras vermelhas nesse fundo preto aqui? Acho que eu vou até tirar, né? Vou até tirar aqui o gráfico, né? O escuro, pra gente ver aqui o fundo escuro, pra gente ver o gráfico de forma mais legível, né? Para ver do que se trata, mas veja aqui então que interessante a evolução em pouco tempo, tá? Essa primeira pesquisa deles aqui foi lá em junho, né? Aliás, acho que foi em maio, em algum momento de maio de 2024, contra esta que foi lançada agora, dia 21 de agosto, né? Então, poucos meses da pré-campanha até a campanha de fato aqui. E olha, os principais fenômenos aqui, os mais marcantes são a linha vermelha é o Guilherme Boulos, bem adequada por sinal, né? A linha verde é o Ricardo Nunes, candidato à reeleição, e a linha roxa é o Pablo Marçal, né? Então veja que o Guilherme Boulos só despencou, só desidratou desde o início, desde lá da pré-campanha, né? O cara estava com 35% dos votos, lá 37% dos votos, aliás, foi perdendo a quantidade até chegar a 28,5%. Agora, eu te falo, nesse ritmo que ele está perdendo as intenções de voto, não é difícil ele ficar fora do segundo turno, não, tá? Não é impossível. Já o Ricardo Nunes estava numa trajetória de subida ainda que tênue e chegou a atingir 25%, que não é muito distante do patamar do Guilherme Boulos atual, né? Então, ele estava até melhorando bem, só que caiu agora para pouco menos de 22%, mantendo ali a faixa dos 7% de distância para o Guilherme Boulos, que era mais ou menos o padrão da última avaliação feita pelo pessoal aqui, né, da última análise feita a respeito das eleições. Mas o grande fenômeno, conforme eu já falei, é o Pablo Marçal, que estava ali na faixa dos 10%, deu uma melhorada, voltou, ficou nesse patamar aí, até chegar aos 16,3% agora, despontando como o candidato que mais conseguiu intenções de voto, mas sim, de longe, com tranquilidade, nessas últimas semanas, nesses últimos dias, eu diria, deixando para trás aqui até o Datena, né, meu amigo? Datena tá comendo fumaça aqui em comparação com o Pablo Marçal. Então, o Datena do PSDB, meu amigo, PSDB que governou São Paulo durante muito tempo.
Então o resultado do Pablo Marçal aqui é, no mínimo, impressionante, né? Isso aqui a gente tem que aceitar que isso, no mínimo, é impressionante. Só que tem mais. Ele subiu aqui da última avaliação para agora 16,3%, ele está em 16,3%, subiu 5,3% nas intenções de voto. De quem que ele tirou isso? A gente pensa, né? Dos candidatos menores, do próprio Ricardo Nunes, é o padrão, né? São as pessoas que deixariam de votar nesses candidatos para votar no Pablo Marçal neste momento, pelo discurso do Pablo Marçal e tudo mais. Só que olha só, o percentual de branco e nulo subiu. Então, não foi aqui do branco e nulo que o Pablo Marçal tirou votos. O percentual do branco subiu também, praticamente a mesma coisa. Não foi daqui que ele tirou os votos dele. O da Atena, 9,5%, né? Aliás, aqui o primeiro que eu falei são outros candidatos, tá? Confundi. Da Atena subiu de 9 para 9,5%. Então, aumentou a quantidade de votos. Não foi aqui que o Pablo Marçal tirou as intenções, né? Tabata Amaral estava com 11%, subiu para 12%. Agora, também não foi aqui que o Pablo Marçal conseguiu tirar os votos, né? Então foi o Ricardo Nunes, né, pô? Então, aqui se explica, o Ricardo Nunes perdeu o voto, cara de direita, ou supostamente de direita, perdeu eleitores aí para o Pablo Marçal, né? Pois bem, só que o Ricardo Nunes diminuiu menos de 4% e o Pablo Marçal subiu mais de 5%. O que, pela lógica, nos leva a crer que, na verdade, o Pablo Marçal não só tirou votos do Ricardo Nunes, ele tirou votos do Guilherme Boulos também. Acredita nisso, tem gente que vai deixar de votar no Guilherme Boulos para votar no Pablo Marçal. É impressionante, isso é um fenômeno. Não tem outra palavra para descrever essa situação aqui, e é por isso que o pessoal usa esse termo, inclusive, né? E aí o pessoal do Globo falando que ele está degradando a política, né? Como se alguém, um outsider, precisasse degradar a política, né? Pelo amor de Deus, a política já é a degradação em si, né? O cara não consegue nem piorar. Ele pode tentar melhorar a moralidade da política, mas piorar, abaixar o nível. Caramba, esse país aqui já viu de tudo, né, meu amigo? Não vai ser um Pablo Marçal da vida que vai piorar o que já tá no fundo do poço, né? Mas, olha só, falam que ele não tem preparo, não tem propostas, né? Como se os outros candidatos tivessem. Aliás, bom é o candidato que não tem propostas, porque quando tem é uma bosta completa, né? Mas aqui o Pablo Marçal aposta na baixaria, irrita adversários e tumultua a eleição em São Paulo, né? Irrita adversário. Quem perdeu a linha com o Pablo Marçal foi o Guilherme Boulos. Aliás, para mim, o Guilherme Boulos perdeu votos por conta do desequilíbrio dele em relação a esse cara aqui, tá? Uma estratégia de gênio do Pablo Marçal. A verdade é o seguinte, né? Gostando ou não dele, o cara é inteligente, tá? Usando uma estratégia que tá aqui, pô, vencedora. Olha, algum outro candidato em uma grande prefeitura, uma capital brasileira, conseguiu ter essa melhoria na sua expectativa de votos, né? Nas intenções de voto. Isso aqui não se vê, cara. Olha o gráfico como estava em todos os aspectos, uma coisa quase linear, leves alterações e de repente Pablo Marçal faz isso aqui, né? A galera tá preocupada, de fato. O pessoal aqui do antagonista, que não vai conseguir eleger o Datena definitivamente aí, né? O sonho deles com certeza, mas eles especulam a respeito aqui de o Pablo Marçal ter atingido o teto, ou seja, ele não vai passar desses 16%. E aqui é importante frisar, se ele repetir esse resultado de aumentar 5 pontos percentuais aqui para as próximas análises, com certeza ele vai para o segundo turno. Isso aí é líquido e certo que vai acontecer. Então não falta muito para o Pablo Marçal se tornar um candidato quase que favorito para o segundo turno, né? Viável ele é. Nesse momento ele já é viável para o segundo turno e tem muita água para rolar até as eleições, né? Não descarto aqui, eu vou falar para você, um Pablo Marçal versus Ricardo Nunes nessa história, porque realmente o Guilherme Boulos está desidratando e muito rápido, né? Agora, é possível que ele chegue ao segundo turno e para mim ele ganha se ele chegar no segundo turno, tá? Vai ser um fenômeno de fato aí que o pessoal vai querer pagar para ver se acontecer. Então, o pessoal está especulando se ele chegou no topo aqui, né? Então, porque na verdade ele saltou de 11 para 16,3%, um patamar
muito alto, né? Só que, segundo o que o pessoal aqui do antagonista pontuou, né? Esse cenário está muito parecido com outros institutos, como o Datafolha aí, né? O Paraná Pesquisas. O Datafolha tinha apontado 14% aí de intenções de voto e tudo mais, né? Tem um tracking interno que está sendo feito que diz que o Marçal teria um teto entre 14% e 18% aqui e tudo mais, né? Pois bem, a expectativa que eles fazem aqui é de que o Pablo Marçal não vai ter tempo na televisão, então ele não vai conseguir atingir um público específico da televisão. Uma grande bobagem, essa é a verdade. O pessoal do antagonista chega ao desespero aqui, né, de lembrar do caso aqui do Bolsonaro, né, falando que seria necessário aqui, né, ter o Pablo Marçal acontecer algo aqui, né, uma situação, por exemplo, de o Bolsonaro, que ele teve uma mídia espontânea, esse é o termo que eles usam aqui, né? Na época lá da facada, em 2018, né? Isso aqui que teria garantido a eleição do Bolsonaro. Uma bobagem sem tamanho. O Bolsonaro venceria mesmo sem a facada. E eu não acho que o Pablo Marçal dependa da televisão. Aliás, você tem acompanhado aqui no meu canal, eu tenho feito, trazido notícias sobre o quanto a televisão, Globo, SBT, vários canais têm sido menos assistidos na grande São Paulo. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, quem sentiu mesmo nessa história foi o Guilherme Boulos, né? Eu falo para você, do ponto de vista estratégico, hoje seria melhor pro Pablo Marçal tirar votos do Ricardo Nunes, porque ele não precisa ser o primeiro colocado aqui, né? Ele não precisa ter X% de intenções de voto nesse primeiro momento. Ele precisa chegar ao segundo turno. Conforme eu falei, para mim, se ele chegar ao segundo turno, ele ganha. Pelo fator novidade e tudo mais, né? Então, hoje, o que ele precisa fazer é superar o Ricardo Nunes, porque o Guilherme Boulos ainda está muito longe, né? Ou seja, se ele conseguisse tirar votos do Nunes, para ele era muito melhor. Ainda que ele tirasse nesse momento aqui, digamos, vamos colocar 3% de votos aqui do Ricardo Nunes, ele subiria para 19%, Ricardo Nunes cairia para 18%, ele estaria no segundo turno dessa forma, né? Mas quem sentiu realmente com isso foi o Guilherme Boulos, que mudou o discurso dele para um discurso, caramba, mais alinhado com a direita do que qualquer outra coisa, até criticando aqui a Venezuela, né? Só sei que tá muito interessante essa disputa, é sempre legal ver uma coisa dando uma variada e tudo mais. Para mim, essas eleições de São Paulo estão bastante imprevisíveis. Isso é sempre legal para jogar uma pimenta nessa história. Vamos acompanhando as próximas notícias. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.